Então, o que é um transistor? Transistor é um dispositivo eletrônico, então, em estado sólido, geralmente feito aí por silício, né? A parte funciona, então, como um interruptor, um amplificador para sinais elétricos. Ele é composto, então, de três terminais, base, coletor e emissor, e é usado, então, em vasta gama de aplicações, né? Desde circuitos digitais até amplificador de áudio e muitas outras áreas na eletrônica, né? O principal dele é atuando, então, como uma chaveadora, como um relé, né? Um dispositivo, então, aí uma contatora em circuito básico aí. Então eu vou estar passando algumas imagens, né, nos vídeos aqui na nossa aula e vou estar explicando para vocês fundamentos, né, para que serve, como que é feito, como localizar defeito, causas e efeitos dele aí, tá bom? Então nossa aula vai ser isso aí hoje, beleza? Aqui a gente tem uma representação bem lúdica assim do que seria o transistor, tá? Então eu tenho uma base, tenho o meu coletor e tenho o meu emissor. Conforme eu injeto a energia aqui na minha base, positiva ou negativa, dependendo do circuito, então, eu tiro a energia do meu coletor e transmito então para o meu emissor, certo? Como se fosse bem parecido aí com o relé. Só que o relé ele precisa do que? Ele precisa do eletroímã, né? Que vai fazer essa liberação, tá? E aqui, então, também é uma injeção de energia, mas sem um eletroímã, tá? Então, os transistores são usados aí para controlar o fluxo de corrente elétrica. Eles podem funcionar, então, como uma chave, ligando ou desligando o fluxo dessa corrente. Ou como um amplificador, aumentando, então, esse sinal de entrada aí, tá? O transistor é um dispositivo semicondutor, geralmente feito de silício ou germânio, usado então para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica nos circuitos eletrônicos, né? Então, o transistor de força é muito utilizado em circuitos de correntes altas, né? Onde muita energia está sendo usada, como corrente e tensão. O coletor, então, do transistor é conectado a uma base de metal que atua como dissipador de calor para dissipar esse excesso de energia. Então, como eu comentei com vocês a respeito da minha placa lá, que eu tinha um transistor pequeno, né? E tive que botar um de maior carga porque ele esquentava tanto que chegava a derreter o transistor. E na verdade, o que acontece dentro de equipamentos, como na parte de automação, né? Você encontra muito equipamento, então no próprio computador, né? Existe então o dissipador de calor, né? Na própria CPU do computador, então a gente tem um dissipador de calor, porque ele trabalha tanto que ele esquenta, então e emite calor, né? E no caso isso acontece com o transistor, então muitas vezes nós vamos encontrar então um transistor, né, conectado a um dissipador de calor também. A estrutura então de um transistor, né? Transistores bipolares, então eles têm três terminais, né? A base, o coletor e o emissor. Enquanto Então, ó, o 1 é o coletor, o 2 é o base e o terceiro é o emissor. Então, o que acontece então, pessoal? Se eu jogar corrente aqui no, no base, no 1 que é o coletor e no 2 que é o base, eu então, jogo corrente aqui 5 volts, vamos supor, e tenho uma passagem de 5 volts entre a minha base e o meu emissor, tá? Então ele funciona como um relé. Então, se eu tenho energia nesses dois, automaticamente eu faço a passagem de energia nesses dois. Se eu corto a corrente nesse, então, esse também é cortado a corrente como se fosse então um relé, beleza? Então é assim que funciona o transistor, tá? Os transistores de efeito de campo, eles têm quatro terminais, tá? Que é a fonte, o dreno, a porta e o campo. Mas não é o caso desse aqui, tá? Tipos, então, existem vários tipos aí de transistores, né? Bipolares, PNP e NPN, tá? Transistores de efeito de campo, como o JFET e o MOSFET, né? Os outros transistores bipolares, então, são dispositivos controlados por corrente. Isso é, a corrente do coletor, então, é controlada pela corrente da base. Enquanto nos transistores de efeito de campo, a corrente é controlada, então, pela tensão ou pelo campo elétrico, tá? Então, é um pouco diferente. Então, vamos lá. Como que a gente sabe que um transistor é PNP ou NPN? Então, PNP eu tenho ó, positivo no primeiro, na base, né, no coletor, a base, então eu tenho comunicação, e o base, coletor e emissor. E o terceiro emissor também tenho, ó, tá? Então, beleza. Então, esse é um PNP.
Esse cara aqui, por exemplo, vamos tentar um PNP, ó. P não teve e nem com o outro. Então vamos inverter. Opa! Então, ó, no NPN, esse, tá? Só que esse aqui, além de tudo, ele tá com um problema, quer ver? Então, se eu qualquer um que estiver em boas condições e eu pegar e testar a carcaça aqui, ele tem que ter essa continuidade de carcaça. No caso, esse aqui, ele tá continuidade tanto na base como no coletor. Inverter aqui. Ó, tá com fuga, né? Então esse cara tá com problema também, tá? Vamos ver esse aqui se é PNP. Então eu tenho PNP. Se eu inverter agora e botar um negativo no primeiro, né? Eu não vou ter corrente. Então ele é positivo PNP. E esse PNP também. Esse aqui, vamos ver os menorzinhos aqui. Então esse é PNP. Esse é um NPN. Né? Então ele é negativo com positivo, ó. Então, o primeiro é negativo, né? Negativo com positivo. E aqui então vamos inverter. Né? Então é NPN, tá? Esse é PNP e esse é NPM. Beleza. Então aquilo que eu falei para vocês, se tiver tá com defeito, se ele não vai medir. Esse não mediu NPM, vamos ver PNP. Então PNP está tendo corrente, né? Beleza? Quando a gente fala de tipo NPN e PNP, então o que, que vai mudar? Ó? Conforme no meu circuito, então se eu mando o comando na base, né, positivo ou negativo. Então como a gente viu no teste de bancada antes ali, tem uns que a minha corrente do base, então, ela entra PNP e as outras NPN, né? Como a gente viu, então, o tipo dos transistores aí, tá? Aplicações dos transistores, pessoal, tá em tudo que é eletrônico, tá? Então, os transistores são componentes essenciais em dispositivos eletrônicos de consumo, tipo computadores, smartphones, televisão, aparelho de som, né? Equipamentos industriais e muitas aplicações. Então, em resumo, um transistor é um componente essencial na eletrônica moderna, utilizado para controlar o fluxo de corrente, amplificar sinais e realizar outras funções importantes, né? Foi inventado, então, em 1947, tá? E é um equipamento que geralmente é substituído muito fácil nos equipamentos, porque ele estraga fácil, tá? Então, um transistor ele pode apresentar defeitos de diversos fatores, né? Incluindo sobrecarga de corrente, sobrecarga de tensão, temperatura excessiva, curto-circuito, falha no processo de fabricação, né? E fatores ambientais aí como umidade e pó, tá? Então, o que, que acontece? Esses equipamentos de automação existem uns que são tão sensíveis que a gente tem que cuidar, então, até não pegar com a mão, tá? Que a gente está com a corrente estática na mão, né? E se encosta num aparelho desse, se pode queimar. Por exemplo, aqueles radar de porta, dessas portas automáticas, quando você chega num prédio, ela abre sozinha, o radar que detecta a presença da pessoa na frente, aquele equipamento é tão sensível ao radar que se você abrir ele com a mão e pegar ele com a mão normalmente, sem botar uma luva, sem cuidar, você queima ele só com a energia estática que está na mão. Então, existe muito disso na automação de equipamentos, são muito sensíveis, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí também na hora de estar substituindo, né? E como mostra o desenho aí, existem vários modelos, várias formas, né? Que apresentando defeito, você vai ter que achar um exatamente igual para estar substituindo aí e o equipamento voltar a funcionar perfeitamente. Pessoal, agradecendo de novo, novamente, os inscritos do nosso canal, tá? E eu peço para você, então, se está aprendendo alguma coisa, se você tirou algum proveito, está achando a aula interessante, deixa um like para nós aí, se inscreva em nosso canal, isso apoia muito a gente, tá? Outro detalhe é se vocês puderem assistir o vídeo por completo, alguma dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, tá? Para estar aprendendo bem, então, o que a gente está tentando falar. E como eu falo para vocês, eu tento explicar isso de uma forma bem comum, assim,
bem mais tranquila, tá? Com algumas imagens, falando com vocês alguma coisa aí. Então esse é o nosso intuito, tá ensinando vocês aí. Então se gostou, estão gostando aí do nosso conteúdo, pessoal, dê um like, se inscreva, como eu pedi para vocês, isso ajuda muito a gente aí, tá? A tá desenvolvendo mais conteúdo para vocês aí, tá buscando mais informação, então, para trazer essa tecnologia para vocês aí. Beleza? Esses transistores aqui, o NPN, PNP e esse é o NPN. Então acontece o quê? Tem a mesma funcionalidade desse, tá, pessoal? Só que uma das capacidades aqui do transistor, ele está no circuito e ele receber toda a carga elétrica, o aquecimento do teu circuito, tá? Então esse é um equipamento que volta e meia ele está aquecendo. Então o que aconteceu? Quando eu montei a minha placa de robótica na primeira versão, essa placa de robótica, aqui onde tem esses transistores hoje, eu tinha esses transistores pequenos, tá? Mas acontecia o que? Eles esquentavam tanto, então, que acabavam queimando. Então eu tive que substituir por um transistor de maior potência. Então eu botei esse tipo 31C, tá? Então beleza, então o que acontece? Como que eu sei que carga que eu tenho, por exemplo, quanto que é a entrada dessa voltagem, quanto que é a saída dessa voltagem nesse circuito eletrônico, quanto que ele pode ter de carga. Então, o que vai acontecer? Como existem centenas de milhares de transistores diferentes no mercado, cada um tem a sua especificação onde? No datasheet, tá? Que eu já vou mostrar para vocês, então, e vou falar sobre o datasheet do equipamento desse aí. Beleza? Então, para evitar que o superaquecimento, né, são usadas as ventoinhas também, né? Os ventiladorzinhos, né? Que trocam o calor do quente pelo ar mais fresco, evitando então que o superaquecimento aí, especialmente os chips, né? Durante os funcionamentos, geralmente eles emitem muito calor. Então isso dissipa o calor, evitando então o superaquecimento e os danos, tá? Então existe a tensão de ruptura de um transistor, né? É a tensão de avaria. É a tensão máxima que pode ser aplicada então entre os terminais, coletor, emissor e o dreno fonte, né? Sem que o transistor então entre na região de uma condução não controlada, o que pode levar então à sua destruição. É um parâmetro crucial para o funcionamento então seguro do transistor em diferentes aplicações e é informado então sempre no datasheet, tá? A estabilidade também. Os componentes superaquecidos, então, podem funcionar de uma forma instável, o que pode resultar, então, em erro, travamento, né, e do sistema, né, a própria falha. Tá? Então, os dissipadores de calor, eles protegem esses componentes de serem danificados por altas temperaturas, garantindo, então, a sua longevidade e um bom funcionamento do sistema. Então, por isso que são aplicados. Então, os transistores, geralmente, aí estão grudados no dissipador de calor, né? Nesse caso aí na tela, o que a gente tem? A gente tem o datasheet, tá, pessoal? O que é o datasheet, então? É como se fosse o manual de cada componente eletrônico. Esse datasheet é do 31C, que a gente estava usando até agora, é o que tem na minha placa de automação, né? E a gente baixa da internet, então. Todo componente eletrônico tem o seu, tá? Então ele traz as informações dele aqui, dos irmãozinhos dele, né? Da mesma categoria, tá? Então a gente tem que estar sempre cuidando aqui, uniforme, né? Por exemplo, aqui, ó, a voltagem de emissão 5 volts, voltagem no coletor 3 volts, a corrente de pico 5 volts, base 1 ampere, né? Amperes, desculpa, errei, tá? Então todas as informações deles estão aqui. Por que isso, pessoal? Porque eles causam defeitos, né? E a gente tem que, então, tá avaliando, né, o tipo do transistor que você vai colocar, por exemplo, na tua placa, como eu falei da minha placa de automação, aonde eu coloquei os transistores pequenininhos, né? E com o tempo eles começaram a queimar de tanto que aqueciam, né? Então essas informações estão todas no datasheet de cada componente, tá? Aqui no caso é o datasheet então do tipo 42, né? 41, 42, toda a linha aí de irmãozinhos de cada um, então trazendo a informação, então cada um, se a gente olhar, né? Tem as suas informações aqui. Para que isso então, pessoal? Para cuidar aí, para evitar defeitos, né? Tá? Então defeitos, por exemplo, sobrecarga de corrente. Se a corrente que passa pelo transistor então for maior que a sua capacidade máxima, ele pode esquentar e queimar, como eu falei agora, né, no outro vídeo ali. Sobrecarga de tensão, então. A tensão excessiva aplicada no transistor também pode danificá-lo, especialmente então se a tensão de isolamento aí for excedida, tá? A temperatura excessiva, então. Transistores são sensíveis à temperatura. Se a temperatura for muito alta, eles podem apresentar falha de desempenho e até mesmo queimar.
Então, por isso que eu sempre falo que você vai encontrar muitas vezes um transistor acoplado, então, a um dissipador de calor, né? Uma colmeia daquelas de metal, tá? Aonde aquilo, então, ajuda a dissipar o calor dele para estar evitando que queime, tá? Curto-circuito, então, é quando ele se envolve, então, no circuito envolvendo um transistor, né? Num curto. Então, pode forçar a corrente a passar por ele em quantidade indesejadas, então, causando uma sobrecarga e danos, né? Falha na fabricação, tá? Defeitos, então, no processo de fabricação do transistor podem levar a uma operação incorreta, falha, então, prematura. Tá? Fatores ambientais, né? Umidade, pó, como nos silos aqui, por exemplo, que a gente vai fazer a parte de automação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o acúmulo de pó, que além de estragar, ele pode pegar fogo, tá? E umidade também. Então, se a gente olhar as PLCs, por exemplo, ela já vem com um IP de proteção, que é um nível de proteção, então, contra a água, por exemplo, para você usar dentro de um frigorífico, né? E contra pó para você estar usando nesses ambientes mais quentes, tá? Então, tudo isso tem informando aqui, por exemplo, ó, a temperatura, então, né? De dissipação de 25 graus aqui a 2 watts, então, né? Todas as informações trazem no datasheet, tá, pessoal? Para isso que é importante o datasheet. Fuga, então, né? A fuga de um transistor pode ser causada, então, por um curto-circuito ou por um defeito de material. Isso pode afetar o comportamento do transistor, então, e comprometer seu funcionamento do circuito. Então, quando eu acusar fuga, como nós estávamos tentando antes no multímetro ali, né? Se ele tiver com fuga, então, nos terminais, quer dizer que ele já está com defeito, tá? Falta de ganho, então. Um transistor que não está funcionando adequadamente, ele pode apresentar, então, falha de ganho, né? Significa que ele não está amplificando corretamente essa entrada como deveria. Saturação. Em alguns casos, um transistor, então, pode entrar em saturação. Significa que ele está conduzindo a corrente máxima e não pode mais amplificar, tá? Polarização. Se a polarização do transistor for incorreta, ele pode não funcionar corretamente ou pode apresentar falha. Aqui no caso da gente, então, quando for fazer o circuito, instalar os pinos aí errado, né? O coletor, o emissor e a base de forma errada. Então, causa dano, né? Um dissipador de calor, então, como eu falei, é conhecido, né, como um dissipador térmico, né? Ele ajuda a manter, então, essas correntes aí, essa temperatura segura, né? Evitando aí que eles superaqueçam, tá? O próprio transistor, então, ele possui um dissipador de calor, né? Que é geralmente feito aí de material de alumínio ou cobre, como eu falei, né? São bons condutores de calor. Então, o que que acontece? O transistor, ele tem uma corrente máxima, tá? Então, a corrente máxima de um transistor, geralmente referida aí em C, né, max, né, é uma corrente máxima, tá? Que pode fluir através do terminal coletor. Essa corrente, então, é a que o transistor consegue controlar e variar. Os valores típicos aí para o IC max de transistor de uso geral, então, variam aí de 20 microamperes a 500 microamperes, né? Para transistor de potência, e o ICmax então pode ser significativamente maior, podendo chegar até a 10 amperes ou mais em alguns transistores específicos, né? Então, lembra do amperes, né? O que que é amperes lá? É a força que uma lâmpada então tem, né? Ela tem a potência, né? E o amperes é o que ela consome. Então, normalmente, né, 20 microamperes, então, você está usando numa plaquinha, né? 500 microamperes não dá nem 1 ampere. Agora, existem casos, então, na indústria, por exemplo, que ele pode passar até 10 amperes, né? Então, você já veja, são os transistores de alta potência, né? Tá? A convecção, então, a área de superfície aumentada do dissipador permite que o calor seja dissipado para o ambiente através dessa convecção, tá? Próximas aulas aí, pessoal, a gente já vai estar começando a falar aí, montar alguns circuitos, né? Utilizando a parte de relés, tá? Parte de contatoras, então, e começar a entender mais de circuito, interpretação de circuitos, também como avaliar, como fazer a leitura de um circuito elétrico, né? Para futuramente você estar desenvolvendo aí seu próprio circuito elétrico, então entendendo aí da área de robótica, da automação e a parte de eletrônica, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, existe muito material, pessoal, na internet. Se, por exemplo, você quer fazer um circuito para controlar a velocidade do motor, usando transistor, usando
potenciômetro, alguma coisa assim, só entrar na internet e procurar o pouco que a gente conversa aqui, o pouco que a gente entende, você já vai ver que você já vai estar habituado nesse mundo aí, então você vai pegar um projetinho desse, vai ser bem fácil aí de você estar fazendo ele, desenvolvendo ele na sua casa. Claro que você vai ter que ter os componentes, né? E vai ter que ter um kit de eletrônica então, né? Que é um multímetro, um ferro de solda, uma solda estanho, né? Para começar nessa área aí, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem então um circuito elétrico, aquilo que eu falei para vocês. É, se um dia você quer fazer, por exemplo, um circuito elétrico, a gente vai procurar onde? Na internet, vai procurar como é que eu falo sempre, na literatura, né? Onde você sempre encontra livros, você encontra datasheets, você encontra circuitos, só procurar na internet, você vai encontrar milhares aí de circuitos para você estar desenvolvendo. Por exemplo, esse circuito aqui de controle do motor, então 24 volts, né? Então você aplica aí o potenciômetro, os resistores, o transistor e o motorzinho, né? E uma fonte, você já consegue então estar fazendo. Só que aquilo que eu falei para você, você vai precisar os componentes certos, né? A fonte certa, o motorzinho certo para estar desenvolvendo isso aí. Aí se você tem um multímetro, você tem um ferro de solda e um estanho, você consegue estar montando então qualquer tipo de circuito elétrico. Basta ser curioso aí atrás dessa informação, tá? Então, quando a gente for desenvolver aí um projeto, algum circuito, alguma coisa, como que a gente faz para escolher o transistor correto, né? Então, é importante determinar os requisitos da aplicação, como a tensão de operação, a corrente máxima e o tipo do transistor, se ele vai ser NPN ou PNP, né? É fundamental, então, consultar a folha de dados ou o datasheet do fabricante, como eu mostrei para vocês, né? Para verificar a corrente e a tensão máxima, então, que o transistor pode suportar, bem como o seu ganho, né? Entre outros, aí, a temperatura que ele pode ser aplicada, né? Então, aquilo que eu falei, a gente vai se aperfeiçoando, então, ninguém vai pegar qualquer tipo de transistor, qualquer tipo de resistor e sair ligando. Você tem que ter, então, toda essa bagagem, esse conhecimento aí para estar fazendo o negócio funcionar direito, tá? Então, ninguém vai inventar, como eu falei, a gente vai consultar, né, a literatura, que é o datasheet, né, que é o circuito que você vai fazer. Você pode estar inventando um circuito também, não é que não pode estar inventando um circuito. Pode estar criando seu próprio circuito, mas para isso você vai precisar dos datasheets, então, e você vai ter que ter esse entendimento da eletrônica para saber como funcionam, né? E você vai então ligando os componentes e tal, e você vai desenvolvendo. Então, como na minha placa. O que aconteceu na minha placa? Eu tinha a ideia do que eu queria fazer, certo? Eu queria fazer uma placa, então, que ela fosse pegar o sinal lá de trás do computador, né? E me fazer movimentar um motor lá na frente. Então eu tinha ideia do que eu queria, eu já tinha esse conceito aí da entrada e da saída dessa informação, correto? Mas eu não sabia que componentes utilizar. Então eu fui procurar onde? Fui procurar nos livros, fui procurar, na época não existia, estava começando a internet quando eu fiz essa placa, então a gente teve que ir atrás de literaturas, né? Aonde eu descobri então como montar o circuito. Aí, como eu falei para vocês, eu montei um circuito, botei um transistor fraco, queimou o transistor. A primeira placa que eu fiz, por exemplo, daqui uns dias, hora que nós for falar da placa, eu vou mostrar a primeira placa que eu fiz, o primeiro protótipo. E nela, então, tem o transistor antigo e os fotoacopladores foi outra situação. O que aconteceu? Eu cheguei um dia, fui fazer um teste e circuitei a minha placa para fora da placa, circuitei o meu circuito. Só que o impacto foi tão grande que fez o quê? Queimou a placa-mãe do computador. Então aí que eu decidi então botar o tal do fotoacoplador para evitar que outro dano desse aconteça. Então nos equipamentos de automação, nos equipamentos de robótica, para proteger o computador, para proteger uma PLC, para proteger o processador lá dentro, existe justamente então os fotoacopladores, né? Que você está evitando aí que a tua placa-mãe queime, tá? Então são todas situações que você vai aprendendo. Então no meu trabalho do TCC que eu fiz quando eu desenvolvi essa placa, consta esses testes, né? Consta esse erro, consta esse circuito, consta tudo para poder então demonstrar o que realmente aconteceu. Então pessoal, só para a gente ver como a tecnologia mudou, né? Então, esse foi o primeiro transistor então desenvolvido que está no museu até hoje, né? Olha o tamanho do bichão, tá? E hoje a gente tem então os transistores SMD, né? Minúsculo, tá? Menor que um grão de arroz aí, pessoal. Então essa é a nanotecnologia, né? Então a mesma coisa que fazia um cara desse hoje em dia, um objeto minúsculo desse então está fazendo a mesma função. Então,
Então, pessoal, está aprendendo alguma coisa, está gostando dos nossos vídeos aí? Indique a outros amigos, tá? Passe para frente, então, esse conteúdo. Isso ajuda a gente, então, a estar desenvolvendo e crescendo com o nosso canal, tá? Dê um like aí, se inscreva, então, né? Para estar recebendo aí os novos avisos, ainda novas aulas que a gente vai estar disponibilizando aí, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Isso demanda tempo, tá? Demanda equipamento. Quando a gente começou a fazer essas aulas, eu achei que ia ser um negócio mais fácil, tá? Mas eu estou vendo que é um negócio que demanda muito tempo. Então eu deixo de fazer outras coisas aí para estar tentando desenvolver essas aulas aí para vocês, tá bom? Então eu agradeço aí. E se inscrevam no canal, como eu estou pedindo para vocês aí, se possível, tá? E se alguém quiser colaborar também, tem aí embaixo como dar uma força para a gente aí. Beleza? Obrigado pela força aí. Até mais.